Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Ele nos pede para que nós descansemos nele. Mais uma vez agradeço a receptividade que vocês nos deram. Agradeço também os nossos amados que também vieram aqui para prestigiar a nossa igreja, né? Nossa igreja, um só povo, um só Senhor. E é interessante que quando eu recebi esse convite, como sempre nós fazemos, a gente busca o Senhor e procura. É interessante aqueles que têm essa responsabilidade de trazer uma palavra. Há textos que você fica eufórico, é esse, e quando você começa, sente aquele vazio, não é. E o tempo vai passando e assim a gente vai ficando cada vez mais nervosos, ansiosos, né? O que será que Deus quer fazer? E por fim meus olhos bateram num tema que eu já tive a oportunidade de falar na Igreja Nova Vida de Pavuna. Eu falei, não, Senhor, não vou tocar neste assunto. E aí o Espírito Santo disse, fale. Mas, Senhor, fale. E eu comecei a recorrer a alguns outros textos da Bíblia e eu observei que alguns temas, alguns versículos, algumas situações são repetidas. O próprio Jesus Cristo, né, por várias vezes tocou no mesmo assunto, falou no mesmo assunto descrito pelos evangelhos. E eu fiquei tranquilo em relação a isso. Então, eu gostaria que você, sentado mesmo, abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 48 a 51. Lucas, Evangelho de Lucas, 48 a 51. Glória a Deus. Você já achou? Lucas, capítulo 22. E parece-me que nós, né, amados, estamos sendo convidados a sentar à mesa do Cordeiro. Surpresa maravilhosa para nós. Você já achou? Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, os versos de 48 a 51. Diz assim. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor, vendo o que ia suceder, perguntaram, Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu dizendo, deixa, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou. Falei, Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez nos dirigimos a Ti, e em espírito, Senhor, para que, Senhor, acima de tudo, seja a Tua palavra que há de vir de encontro aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos sonhos, e que possamos traduzir, Senhor, não em palavra, mas em espírito, aquilo que Tu tens para falar cada um de nós na noite desse dia. Já Te louvo pelos resultados antecipados pela fé, em nome de Jesus. Amém. Amados, nós observamos, como eu já lhes disse, os evangelhos, né, que eu sempre falo isso, né, aos nossos amados, que não são 4 os evangelhos, mas apenas um evangelho, porque evangelho significa boas novas, e a biografia é a história de um homem, de Deus, chamado Jesus Cristo, e apresentado para vários tipos de ouvintes, ou aqueles que estariam recebendo a palavra. Então nós temos Mateus, todos sabem, na Escola Bíblica Dominical, Marcos, Lucas e João. Sabemos também que Mateus ele escreve para os judeus, apresentando Jesus como o leão da tribo de Judá. Logo a seguir nós encontramos, né, Marcos escrevendo para os romanos, um evangelho dinâmico, e nós vemos imediatamente, subitamente, porque Marcos escreve para os romanos, e eles não queriam saber de genealogia, de lei, de estatutos, eles queriam apenas ver aquilo que estava acontecendo, né? E Marcos, então, apresenta Jesus como o grande general, que vinha de acordo com o seu tipo de grupo de leitores, né? E nós avançamos um pouco mais em Lucas, que ele apresenta Jesus como o Filho do Homem, a sabedoria de Deus. Lucas, escrevendo para os gregos, obviamente, apresenta Jesus como o Filho do Homem, a sabedoria de Deus,
porque os gregos eles se ocupavam muito nos ensinamentos, nos estudos, a preocupação era com a alma, com o estado após a morte. Então eles apresentam Jesus ressurreto e apresentando ao seu grupo de leitores Jesus como o Filho do Homem. E João, o evangelista João, ele não apresenta genealogia, ele não se detém em muitos assuntos que os outros três apontavam, porque os três, né, são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, vistos por o mesmo ponto de vista. E João escreve para a igreja e apresenta Jesus como Deus. Ele é Deus. Antes que todas as coisas existissem, ele é Deus. E é interessante que no texto que nós acabamos de ler, os quatro escrevem. Houve uma necessidade de que todos viessem a conhecer essa história. Porém, há alguns detalhes importantes, né, nesse texto, nesses versículos que nós acabamos de ler, que João ele se atenta aos detalhes. Como nós acabamos de ver em Lucas ele não se atenta a detalhes, tais como o autor que feriu o servo do sumo sacerdote, né? Mas aí João apresenta, atento aos detalhes, apresenta que quem feriu foi Pedro. E o nome daquele que foi ferido, da vítima, Malco. Então, ele se detém nisso. Já Lucas, como nós acabamos de ler, ele não se deteve no autor ou na vítima. Ele preocupou-se e ficou atento ao milagre, aquilo que realmente tinha acontecido naquela noite tão diferente, tão estranha para esse homem vítima, chamado Malco. Quem viria a ser esse homem Malco, né? Malco, ele não poderia imaginar o que naquela noite iria acontecer. Servo do sumo sacerdote. Então, ele foi despertado de madrugada, que era incomum ser chamado pela madrugada, e o sumo sacerdote o convocou para que ele fizesse parte de uma comitiva que iria seguir um homem, ou seja, o homem estaria dirigindo a comitiva para prender um homem chamado Jesus. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, a curiosidade dele, mas ele não ousava perguntar nada, porque ele tinha medo exatamente da reação do sumo sacerdote. Então ele não perguntava nada, mas quando ele soube, chamado de madrugada, despertado, venha, vamos conosco nessa comitiva. E ele acompanhou. E era à noite, outro fato incomum, que eles saíram à noite para prender alguém, e ali quando eles caminhavam, as tochas acesas, iluminando o caminho, e de repente teve este homem chamado Malco, servo do sumo sacerdote, um encontro que mudaria a sua vida. Ele teria um encontro inesperado. E quantos de nós que aqui estamos tivemos também esse encontro inesperado com esse personagem chamado Jesus Cristo? Um encontro que muitas das vezes nós não planejamos, algo inesperado, não sei em qual situação você que aqui se encontra, assim como eu, teve esse encontro com Jesus, se fomos apresentados a Ele desde criança, como essas crianças que aqui estão, ou no decorrer da vida alguma coisa aconteceu e que a pessoa, ou muitos olham para um lado e para o outro, não vê solução, não vê como resolver e de repente alguém diz, eu tenho a solução chama-se Jesus Cristo. Então esse encontro inesperado muda vidas como mudou a minha e certamente tem mudado as suas vidas em relação a esse encontro com esse personagem chamado Jesus Cristo. Então, voltando à história, esse servo do sumo sacerdote, quando ele se depara com esse homem, as luzes poucas ainda, apenas ele contempla com a tocha que ele caminhava um brilho tão intenso que ele só teve tempo de afastar um pouco o seu rosto e a lâmina da espada passou rente o seu rosto, cortando-lhe a orelha direita. A dor, o sangue escorrendo, o que ele ia fazer? E o que estava sentindo naquele momento não era a dor da ferida, ele nem se preocupou, ele apenas ajoelhou-se e começou no escuro a tatear, buscando o objeto do seu sonho. O sangue jorrando, ele naquela reação, cortar a orelha, logo à direita, e começou a ajoelhar no escuro, tateando e buscando aquele que seria o objeto do seu sonho. E nessa noite nós temos, através do Espírito Santo, a perguntar, qual o objeto do seu sonho que você perdeu?
O que foi que você planejou para a sua vida? O que foi que algo de tão maravilhoso que você planejou saiu do seu controle e você ficou há algum tempo tateando, buscando solução, buscando como encontraria ou retornaria a esse sonho? Talvez isso, assim como a mim, me levou a pensar: qual o sonho que eu deixei para trás? Qual foi o meu projeto de vida que ficou para trás? E eu o perdi. E quantas das vezes tentava restaurar, procurar, como esse homem, tateando no escuro, o objeto do seu sonho. Mas a pergunta é: o que será que passou pela mente dele? O que ele iria fazer se ele encontrasse a orelha? E logo a orelha direita. O que ele iria fazer? Mas isso o levou ao desespero, a ver que o seu sonho naquele momento estava sendo encerrado, o porquê dele estar ali ajoelhado procurando uma solução. E a pergunta torna para mim e para todos que aqui estão: qual o seu sonho que você deixou para trás? O que ainda você planeja? Mas é interessante, quando nós estávamos meditando, duas palavras surgiram à minha mente: desejo e sonho. E eu comecei a pensar: será que desejo é a mesma coisa que sonho? Desejo? Todos têm desejo, né? Eu desejo ser um bom aluno, eu desejo fazer parte do ministério, eu desejo um bom emprego, eu desejo tantas e tantas coisas, mas é interessante saber que, apesar dessas duas palavras, à primeira vista, parecerem as mesmas ou interpretarem a mesma coisa, mas são distintas. Desejo de ter bons amigos, desejo de ter um bom casamento, desejo de ser um excelente profissional, desejo, volto a dizer, de fazer parte do ministério desta igreja, desejo de ser uma bênção para as pessoas, desejo de que o meu casamento seja feliz, desejo que haja uma restauração da minha vida ou da vida de alguém a quem eu tanto amo. Esses são os desejos. Enfim, todos nós temos desejos. Mas então, qual é a diferença entre desejo e sonho? Ora, alguém vai dizer: ora, a mesma coisa. Se eu sonho ser um bom profissional, eu desejo ser um bom profissional. Mas não, você vai entender que não é a mesma coisa. Por exemplo, sonhos. Quando nós vamos falar sobre sonhos, existem dois tipos de sonho que talvez você esteja pensando: mas que ele está falando sobre o que sonho? O primeiro tipo de sonho é o que nós podemos dizer que é aquele noturno. Ou muitas das vezes até diurno, porque tem pessoas que dormem durante o dia, né? É aquele sonho que você está dormindo e de repente você começa a ter imagens ou pessoas veem à sua mente algumas situações, e muitas das vezes nós ficamos tão confusos quando nós despertamos: mas que sonho louco é esse? Nada a ver com nada a ver. Esses sonhos, o que na realidade é que a nossa mente, volto a dizer, ela não dorme. É a última parte do ser humano a se extinguir, né? O corpo extingue, e muitas das vezes até a pessoa já morta detectada ou atestada pelos médicos, realmente há até o momento da autópsia, e no entanto as experiências científicas mostram que, ao retirar o cérebro, ainda tem alguns pulsos elétricos, ou seja, ainda continua a funcionar, mesmo fora do corpo. E nós falamos, aí sim, nós entendemos que esse sonho, a nossa mente, ela tem essa capacidade. O sonho noturno, ou aquele sonho que nós acordamos assim meio assustados, até impressionados, e sempre há o expert de definir sonhos, de interpretar sonhos, né? E muitos buscam esse para que eu sonhei. O que você acha que é esse sonho? Esse tipo de sonho nada mais é do que uma releitura que a mente faz dos fatos do passado, do presente, algumas situações que nós vivemos durante o dia, ou um passado recente, um passado mais remoto, que não é apagado da nossa mente. No computador, você pode simplesmente ter um botãozinho lá, uma tecla chamada delete, aí você, apaga tudo. Na mente, não se consegue. É impossível
apagar aquilo que a mente registra. Há aqueles momentos em que a mente ela registra de uma maneira mais forte aquilo que causa uma emoção maior, aquilo que fica gravado de uma maneira mais intensa de algum evento, alguma coisa prazerosa ou dolorosa, que quando você sente um perfume, quando você passa por uma determinada situação, a primeira coisa que vem à mente, eu já vi isso acontecer, porque é a sua mente fazendo a releitura. Então, esse primeiro tipo de sonho nada mais é do que a mente fazendo uma releitura de coisas que nós vivenciamos ou estamos vivenciando. Então, ela é interessante que ela começa a pegar detalhes ou retalhos. Então, há aquele sonho que você não tem pé nem cabeça, claro, porque a tua mente pegou um pedacinho daqui, outro pedacinho dali e juntou, e ali você acorda assustado querendo uma interpretação que não tem desse sonho. É apenas uma releitura da mente. Mas o sonho a que eu me refiro é outro, é o segundo tipo de sonho, que eu vou transportar, não, eu vou traduzir ou dar um sinônimo a este sonho como projeto. Sonhos ou projetos é o que este homem estava desesperadamente buscando, procurando restaurar o seu projeto de vida. Ele era servo do sumo sacerdote, nós vamos entender um pouco mais o que é isso. Então, esses sonhos, né, que são colocados para diferenciar sonhos de desejo. Nós temos desejo de muitas coisas boas e muitas pessoas têm desejo de coisas ruins. Porém, o desejo, ele nos leva a um tipo de sonho que faz o que é necessário que ele seja trabalhado. O sonho ou o projeto não é um desejo, esta é a diferença que eu quero chegar. Esse projeto de vida vai requerer, né, de trabalho, renúncia. Você projetar alguma coisa para o seu futuro não virá de graça, você tem que trabalhar, você tem que se esforçar, você tem que fazer com que todas as suas ações sejam direcionadas a esse sonho ou a esse projeto. E com isso nós entendemos o sonho de Deus para a minha vida, para a sua vida. Aquilo que você tem em seu coração, aquela vontade real de que algo vá acontecer na sua vida e que de repente, como eu disse, como este homem que estava tateando, ele não estava buscando o sonho noturno, ele não estava buscando um desejo, ele estava buscando uma motivação de vida. Então, o que nós queremos nesta noite dizer, para que os seus sonhos, os seus projetos aconteçam, é necessário uma motivação maior, uma renúncia, porque é importante saber que todo projeto é necessário que haja uma escolha. Se alguém tem um projeto de ser um excelente profissional, vai ter que estudar, trabalhar em função daquele projeto e aí as coisas sucederão. Ah, mas eu quero tanta coisa. Sim, mas é necessário que haja uma escolha. E é interessante, nem todos optam por isso, porque toda escolha necessariamente implica em perdas. Se você tem um projeto de vida e que está paralisado por algum motivo ou está em andamento, saiba, para que você veja esse projeto, esse sonho se concretizar, vai ser necessário trabalho, vai ser necessário perdas, vai ser necessário abrir mão de tantas coisas, mas que ao final a vitória chegará. Nada cai do céu, nada acontece por acaso, não existe sorte, não existe acaso, existe plano de Deus e desejo do seu coração de que o plano de Deus na sua vida se concretize. E em contrapartida, quando Deus vê o desejo do nosso coração, o nosso envolvimento com Ele, o nosso envolvimento com aquele projeto de vida, Ele vai estar ao nosso lado, como nós vamos ver que aconteceu com esse homem chamado Malco. Mas todo projeto implica perdas. Sabe que houve um projeto ousado. Alguém teve um projeto tão ousado, um sonho, um projeto de vida tão ousado. Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a ter esse sonho. Jesus Cristo, homem, em seu ministério terreno, caminhando pela praia, ele olhou
contemplou o Sinédrio, porque obviamente sabemos que ele, Jesus Cristo também, assim como todo menino judeu, frequentava a sinagoga, estudava. Muita gente que acha que por ser filho de Deus ele não estudava, muito pelo contrário. Jesus estudava a Torá, conhecia a letra, conhecia a palavra, e tanto é que quando ele venceu as tentações do inimigo, né, não foi assim, que veio do céu um jato e disse, olha, a revelação... Não, ele conhecia quem ele era, o Deus que ele servia, e conhecia a palavra. Então ele venceu através da palavra as tentações que ele sofreu. Então é a palavra de Deus que traça um novo horizonte em nossas vidas. E esse projeto ousado de Jesus foi que ele olhou e viu 12 homens. O projeto dele era usar um projeto ousado, transformar aqueles 12 homens em cultos de temperamentos totalmente diferentes, de atitudes diferentes, aparentemente sem visão nenhuma, porque ele chega diante daqueles pescadores, de Pedro e seu irmão, de João e seu irmão, e eles, a vida inteira, eles acordavam, vamos para a praia, vamos pescar. Saía lá, pescava o dia todo, aí voltava. Dia após dia, era isso. Então, eles não tinham nenhum projeto de vida, mas Jesus tinha um projeto de vida para eles. Jesus tem um projeto de vida para cada um. Ousado esse plano, esse projeto de Jesus, de fazer daqueles 12 homens. Ele poderia procurar no Sinédrio, entre os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, aquele que conhecia a Torá, conhecia todas as leis, mas não, ele procurou exatamente naqueles 12 homens embrutecidos pela vida, e ele teve um sonho, um projeto de vida. Eu vou fazer com que esses 12 mudem toda a humanidade. E quando nós olhamos para nós mesmos, nós falamos, mas eu, por quê? Aí Jesus olha para mim, olha para você e diz, eu tenho um projeto para você, eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho uma chamada para você, eu tenho algo para realizar através de você. Mas qual foi o critério que Jesus utilizou para separar esses 12 homens? Esses 12 apóstolos, para mudar o mundo, mudar o quadro, mudar a história, fazer com que o evangelho chegasse até nós. Ele usou apenas um simples nesse momento para nós, né? Para aqueles homens realmente era algo inimaginável, né? Como eles, mas o ousado projeto de vida de Jesus para aqueles homens, ele sabia do resultado, ele sabia como trabalhar com eles. E ele anunciou-lhes, né, o critério foi, anunciou-lhes o projeto. E é interessante que ele se repete, volto a dizer, algumas mensagens Deus nos dá uma ou duas vezes para que fique bem fixado em nossa mente. E ali nós vamos ler em alguns versículos exatamente qual o critério que Jesus usou para que aqueles homens se conscientizassem do seu trabalho a fazer. Mateus 10, 38. Quem pode ler? Então vamos utilizar, temos a ceia, talvez eu tenha que encerrar um pouco antes. Glória a Deus. Mateus 10, 38. O critério dele, todo projeto de vida tem uma escolha. É necessário que haja uma escolha. Então, 10, 38, obrigado, assim fica mais fácil. E que quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, houve um projeto de vida, houve uma proposição e a resposta deveria ser de cada um. Então é a mesma coisa para nós. O que você quer da sua vida? Qual é o desejo da sua vida? Servir ao Senhor? Ser importante na obra de Deus? Fazer diferença na sua casa? Fazer diferença no seu trabalho? Haverá a escolha. A escolha Jesus apontou. Podia botar de novo? A escolha Jesus apontou. Quem não toma a sua cruz, olha, tomar a cruz não significa igual muita gente diz, né? Ah, essa é a minha cruz. Não, não é nada disso. Tomar a cruz significa você precisa tomar uma decisão e me seguir. Não importa as dificuldades que você vai encontrar pela frente, porque projeto de vida, as dificuldades acontecem, mas não consegue parar aquele que tem um projeto de vida. Aquele que tem o seu coração dizendo, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E a primeira derrota cai, levanta, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu vou chegar lá. E você se levanta e continua. Pode saber que o resultado final vai ser bênção para a sua vida, porque o projeto de vida, a escolha, eu escolhi ser um vencedor. O povo de Deus
Deus, nós podemos dizer, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? Mas é necessário se fazer uma escolha. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Eu quero dar em retorno ao investimento que Deus está fazendo na minha vida, na minha família, eu quero dar o mesmo retorno. Então, isso significa escolha. Então, tome a sua cruz, ou seja, opte por escolher, por seguir a Jesus. Ele repete essa mesma mensagem, aí nós vimos em Mateus, logo a partir de Mateus 16, por favor, irmão, me ajude, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24, ele falou em 10, aí torna ao mesmo assunto. Nesse momento de Mateus 16, Jesus anuncia o seu plano, o seu projeto de vida para a vida dele. Ele sabia quem ele era, o que ele tinha que fazer. E ele anunciando o seu projeto de vida, disse, é necessário que eu morra, é necessário que eu seja preso, é necessário que eu dê a minha vida pela humanidade. Pedro levanta-se, não, Senhor, de maneira alguma tu vais fazer isso. E Jesus então repreende, não Pedro, mas quem estava em Pedro, e ali ele torna aos o mesmo versículo. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Jesus repete agora em Lucas, falando, Lucas, por favor, 9, 23. Ele repete a mesma coisa, em seguida dizia a todos, não só os discípulos, agora a multidão, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Terceira vez, lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 34, instruindo a multidão e também os seus discípulos, ele torna a falar a mesma coisa. Marcos 8, 34, por favor. Depois, para encerrar, Lucas 14, 27. Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lá em Lucas 14, 27, quando ele falava sobre discipulado, nós estamos aqui aprendendo a ser discípulo, ele disse, olha, quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Ou seja, projeto de vida, necessário se faz ter uma escolha, e toda escolha induz ou nos leva a ter perdas. Quem quer conseguir todas as coisas sem abrir mão de nada, certamente não irá conseguir nada, apenas desejo. E desejos, eles, com a primeira dificuldade, a pessoa desiste, porque teve apenas um desejo, mas não teve um projeto de vida, não sabia o que fazer. Mas voltando a esse homem Malco, ele sabia muito bem o que ele queria. O servo do sumo sacerdote, ele foi atingido com um ímpeto em sua orelha direita, e ali, ao se abaixar, ele estava dizendo, e agora, o que eu vou fazer com o meu projeto de vida? Mas por que isso? Ele era servo do sumo sacerdote, ele tinha um projeto de vida. O projeto de vida dele era chegar, preparar-se, chegar a ser um sacerdote. E isso era um projeto da sua vida inteira. Ele estava programado para ser um sumo sacerdote. Então, para ser um servo, vejam o que é projeto de vida. Para ele alcançar onde ele chegou, ele tinha que estudar de 5 a 8 anos a Torá. Ele tinha que aprender e entender tudo. Lá você vai ver depois em Levíticos, não vamos ter tempo de ler, mas só para que você possa colocar aí, não sei se vai dar tempo, Levíticos. Dá para botar? 21, 18. Levítico 21, 18. Para que possamos entender que este sonho de Malco, ele se dedicava de 5 a 8 anos, né, de servidão e aprendendo e estudando a Torá. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará como homem cego, coxo, de nariz chato ou de membros demasiadamente compridos. Então havia uma série de restrição para aquele que não só tinha o desejo de servir, mas tinha que estar enquadrado nos parâmetros que Deus colocara para Moisés instruir ao povo. Levítico 14, 14. Por favor. Levítico 14, 14. Então o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se há de purificar.
e sobre o dedo polegar da sua mão direita e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Ou seja, para que ele pudesse, após 5 a 8 anos de estudo, e depois de completar o estudo da Torá de 5 a 8 anos, ele passava em torno de 12 horas servindo ao sumo sacerdote, trabalhando no templo. No fim do estágio, quando faltava apenas 1 ano para ser consagrado ao sacerdócio, ele era examinado. Após esse autoexame, aí ele estaria apto a esse projeto de vida conseguir a sua recompensa. Mas eis que nesse exato momento, nessa noite fatídica, o que ele perde? A orelha direita. Seu sonho, trabalho de uma vida inteira, tinha terminado ali. Ele não tinha mais como fazer. Mas por que razão Deus coloca essas observações? O porá, né, o sangue da oferta na orelha direita. Qual é o simbolismo desta orelha direita? Está dizendo o seguinte, porque a mão direita, toda a parte direita, né, biblicamente, é a parte da bênção. Tá? Então, quando imporás as suas mãos, abençoarás o teu povo e assim por diante. Né? Então, primeiro, orelha direita, o simbolismo é: todo aquele que quiser servir a Deus, todo aquele que quiser agradar a Deus, não poderá ouvir outras vozes. Há muitas vozes no mundo. A orelha direita significa: nós só ouviremos o que o Senhor me falar. Há muitas vozes. Há vozes que dizem para você: você não vai conseguir. Que bobagem é essa de ser crente? Que bobagem é essa de ir à igreja? Você não vai conseguir nada, você não entende nada, não sabe nada. Ou então outras vozes: olha, cuidado, o fim do mundo está próximo, estamos todos perdidos. Tantas vozes. Aí nós vamos para a palavra e Deus nos diz, e Jesus diz: jamais vos deixarei sós, eis que eu estarei convosco todos os dias, andai pelo caminho. Olha, não ouçam outras vozes, apenas a voz do Senhor, porque é essa voz que nos trará a certeza da recompensa, da vitória e de um projeto bem realizado. E por que razão também o polegar da sua mão direita? Porque todo aquele que opta por servir ao Senhor, por ter um projeto de vida, tem que tomar cuidado com aquilo que pega, com aquilo que toca. Aquilo que toca, que venha desagradar ao Senhor, que venha a trazer maldição, isso não poderá ser do cristão. Há muitas facilidades que o mundo diz e nos ensina, né? Olha, aqui está, olha, leva, é 1/3 do preço, leva porque é bênção do Senhor. Não é não. Cuidado com aquilo que o cristão toca. Olha, dentro de nós tem o Espírito Santo que vai falar para você: isso não é verdade, isso é impossível. Se em tal lugar está custando 1.000 e estão querendo te vender por 200, não toque, porque isso aí não é lícito. Então, a mão do cristão não pode pegar em nada ilícito. Para isso, temos que ser perfeitos, nossos sonhos precisam ser perfeitos. Essa perfeição não é que nós não façamos nada de errado, né? Pecar, todos nós pecamos, mas imediatamente temos junto a Deus o advogado que intercede e diz: Pai, dê mais uma chance, assim nós prosseguimos na caminhada. Mas é importante entender a importância do polegar direito, quer dizer simbolicamente: olha, cuidado com aquilo que você toca. E agora, o polegar do pé direito. Da mesma forma, o simbolismo é: o cristão precisa ter cuidado por onde anda. Cuidado por onde anda, porque assim nós não teremos nenhuma desculpa. Olha, eu vou ficar aqui. Aí você vai lá um salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não faz aquilo que o mundo faz, nós somos diferentes. Nós temos um projeto de vida. O nosso projeto de vida como cristão é chegar ao céu. O nosso projeto de vida é aguardar a vinda de Jesus Cristo ou ir nos encontrar com Ele para eternamente ficarmos com Ele. O projeto de vida do cristão é aquele que não ouve aquilo que lhe dizem, é aquele que não toca naquilo que não lhe pertence, aquele que não anda por caminhos pelos quais o Senhor não andaria. Pode ter a certeza: bem-aventurado será. Todas as coisas lhe sucederão, porque o Senhor vai estar contigo. Esse era o desespero de Malco.
após todo esse tempo, todo esse projeto de vida, ele estava vendo tudo ir por água abaixo. Cortaram-lhe a orelha direita, podia ser a esquerda, não podia ser, né, a mão esquerda, não, cortaram-lhe. E olha o objeto, né? Foi o próprio Pedro. João descreve quem foi o autor. Corta-lhe a orelha direita. Mas interessante nós olharmos o que sucedeu depois. É isso que o Senhor quer nos falar nesta noite, o sonho de Deus, o projeto de Deus para esta igreja. É muito maior do que nós podemos observar. Deus, quando abre uma porta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, ainda que muitas das vezes possa vir o desânimo, mas o Senhor, através do Espírito Santo, me trouxe aqui para dizer, o sonho de Deus para esse lugar é uma igreja próspera, uma igreja que faça diferença nesse lugar, são cristãos, aleluia, são membros dessa igreja bem alicerçados na palavra, que possam orar, os milagres acontecerem, que possam restaurar através da oração famílias, através da pregação, lares restaurados. Esse é o sonho de Deus para esta igreja, e eu creio que isto há de acontecer, porque senão o Senhor não me traria aqui para falar para você. Não desanime, recupere o seu sonho, não desista, não desanime, porque o sonho de Deus para esse lugar é muito maior do que você pode imaginar. Aleluia! Creia no Senhor, coloque como projeto na sua vida esta igreja, porque certamente os frutos virão. Certamente teremos a alegria de ver pessoas entrarem enfermas e saírem curadas. Lares destruídos e ao entrarem aqui encontrem uma família que os acolha e as suas famílias serão restauradas. Acredite nisso, porque Deus ele está aqui para dizer, o meu sonho é muito maior do que você possa imaginar. O sonho de Deus para essa igreja, o sonho de Deus para a sua vida é muito maior do que o sonho ou projeto que você mesmo tem. Porque antes há um projeto de Deus, de paz, de alegria, de proteção. Esse é o projeto de Deus para o povo de Deus. Mas voltando então a esse sonho, esse projeto, lá estava Malco ajoelhado, catando ali a orelha, e a pergunta pelo Espírito volta para você. Qual o sonho que você está procurando? Que você perdeu o entusiasmo, você acha que não vai conseguir, você já enterrou. Eu vou mudar agora, quando falar em sonho, eu vou falar em projetos. Qual o projeto de vida que você enterrou? O que você lutou tanto e diante das dificuldades, você disse, isso não é mais para mim. Isso, olha, saiba, é sim. Coloque como projeto, como prioridade na sua vida, restaure esse sonho. Por quê? Porque aquele homem que ali estava, abaixado, sem saber o que fazer, Jesus Cristo abaixou-se ao lado dele, pegou a orelha e colou no lugar, efetuou um milagre. O último milagre de Jesus Cristo em sua vida terrena foi restaurar o sonho deste homem chamado Malco. E o Senhor Jesus, ele está vivo, e ele olha, ele disse e nos diz quantas vezes nós nos dedicarmos para que este projeto possa acontecer, ele vai estar ao seu lado, vai estar ao nosso lado, vai estar ao lado desta igreja, dos pastores dessa igreja, dos membros dessa igreja, para dizer, olha, eu estou aqui para restaurar o seu sonho, eu estou aqui para dizer a você, não desista. E voltando à individualidade, e o Espírito Santo está tornando a bater nesta mesma tecla. Eu não sei, mas você sabe qual foi o seu projeto de vida que está lhe tirando a alegria de viver. Você não consegue mais ter esperança, mas Jesus está para dar esperança aos desesperançados. Jesus está para motivar os desmotivados. Por que razão há uma desmotivação se Jesus está aqui para dizer, eis que eu estou ao seu lado para te motivar. Levante-se, continue, torne a projetar na sua vida aquilo que você já deixou para trás, porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem,
hoje e sempre. Então, quando chega, muitos enterram os seus sonhos porque está acontecendo, está para acontecer, aconteceu com um, com o outro. Quando chega a sua vez, ou quando chegou a sua vez, a coisa foi interrompida. E aí a tendência é: por que logo comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? Porque Jesus quer que você tenha segurança no Deus a quem serve. Quer que você saiba a quem você está servindo. Porque Jesus mostra, e Jesus nos ensina que ninguém pode ser livre por fora, se não for por dentro. Quantos estão aprisionados em seus próprios projetos? Achando que não vai acontecer, já passou a oportunidade, mas o Senhor está dizendo para você: não passou não. Eu estou aqui para fazer isso. Eu estou aqui para dizer: volte a sonhar. Mas não é sonhar no primeiro exemplo que nós demos, mas volte a sonhar, volte a desejar aquilo que você sabe que o Senhor pode restaurar, o Senhor pode lhe dar novamente a alegria de viver. Você que aqui está, não desista, insista, você diga: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Verdadeiramente você conhece o Deus que você serve? Conhece a Jesus Cristo a que você serve? Saiba, Ele quer ser conhecido, Ele quer revelar-se a você. E o Espírito Santo está dizendo para você, e para mim, e para todos nós nessa noite: não há nada que Ele não possa fazer. Agora é importante observarmos todos os projetos, todos os sonhos, precisam estar alinhados com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é boa, ela é agradável. As facilidades, os desafios que parecem ter sido vencidos, é importante que você pare e pense: onde foi que eu parei? Onde foi que este meu sonho que eu enterrei? Onde foi que este meu projeto de vida não deu certo? Será que não vai dar certo? Sim, vai dar certo. Porque o Senhor Jesus está dizendo para você: Ele está ao seu lado. Em relação a Malco, ele abaixou-se, restaurou o sonho daquele homem. Certamente a vida daquele homem nunca mais foi o mesmo. Ele voltou curado, ele acompanhou Jesus. A Bíblia não nos relata o seu futuro, mas certamente aquele encontro com Jesus Cristo mudou a sua vida. E todos aqui já tiveram esse encontro com Jesus Cristo. Perfeito? Alguém que ainda não tenha tido esse encontro com Jesus Cristo, ou todos já tiveram esse encontro? Estou falando para o povo de Deus, ou algum que esteja nos visitando e ainda não se decidiu? Isso é muito particular. Mas uma coisa é certa: se você acredita que o seu projeto de vida tem 100% de possibilidade de dar certo, é se ele estiver de acordo com a vontade de Deus e você entender que o Senhor Jesus está ao seu lado para dizer: eis que eu estou com vocês. Eu vou fazer com que o sonho se realize. Eu vou fazer com que o sonho de Jesus Cristo para esta igreja. Voltaremos aqui e nós vamos testificar o sonho do Senhor. 12 homens revolucionaram uma humanidade. O que Ele não pode fazer com nós que somos um número maior do que 12? O que o Senhor não pode fazer por você na sua própria casa? Ele chamou você. Ele quer fazer a diferença. Não permita que esse projeto de vida fique paralisado, fique enterrado. Resgate a alegria de viver, resgate a comunhão com o Senhor, resgate agora a certeza de que o Senhor, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o mesmo. Ele abaixou-se e efetuou o milagre. O Senhor está ao seu lado para dizer a você: eis que eu estou convosco todos os dias. Que seus projetos estejam alinhados com a vontade de Deus. Que aquilo que você deseja em seu coração mude de desejo para projeto. Porque o desejo, nas primeiras circunstâncias adversas, a tendência é abandoná-lo. Mas um projeto de vida,
ele vai se manter apesar de toda e qualquer dificuldade. Tenha um objetivo de alcançar a sua vitória, porque o Senhor está dizendo, ele vai estar com você, ele vai estar ao seu lado todos os dias. Aleluia. Eu vou esperar, não vou chamar ninguém à frente, porque esta palavra é para mim, é para toda a igreja. E você nesse momento, porque o Espírito Santo ele não falaria ou não nos mandaria a falar se você que aqui está não estivesse precisando desta palavra, assim como eu. Tantos projetos que foram deixados de lado, mas lembre-se, o projeto nunca será abandonado, vai estar sempre no seu coração e vai estar de uma maneira tal que vai lhe trazer sofrimento, tristezas, lágrimas, mas agora você sabe que Jesus ele está aqui para restaurar o seu projeto, restaurar a sua vida, restaurar os seus sonhos. Leia esse projeto, entenda esse projeto de vida. Quem não tem um projeto de vida? Inalcançado, ou talvez inalcançável, mas ele está aqui para dizer a você, comigo, isso pode acontecer. Mas veja o que Jesus falou, ele tem a sua parcela, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que tomar a nossa, renunciar ao desânimo, renunciar, aleluia, às fantasias, mas apegar-se à palavra de Deus. É ela que nos instrui, é ela que nos leva a ter um projeto de vida. Não sei quantos anos se passou e você ainda não realizou o seu projeto de vida, mas uma coisa é certa, não desista. O Senhor está aqui para dizer para você, não desista. Eu gostaria de orar com você, temos a ceia. Nós vamos parar por aqui para que possamos nos deliciarmos e sermos assentados à mesa. Eu gostaria de pedir a você que ficasse de pé. Coloque a mão em seu coração. Aleluia. Aleluia. Volte a sua mente. O que lhe faz ficar tão entristecido, tão desanimado em determinados momentos? É que o Senhor quer ficar ao seu lado. O Senhor quer dizer para você, sinta o pulsar do meu coração junto ao teu. Sinta o meu abraço, porque eu estou aqui para dizer a você, confie no Senhor. Foi dito pelo Espírito Santo, testificando aqui nesta noite, deleita-se, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os projetos de vida que há no seu coração. Agrada-te do Senhor. Agradar-te do Senhor significa entender que é nele, por Ele e para Ele todas as coisas. E é nele que você vai conseguir. E agora estaremos orando. Aleluia. Oh Senhor, amado, soberano e eterno Deus. Ah, Jesus amado, Tu é o restaurador de projetos, de sonhos, de ideais. Senhor, que nesta noite, Pai, aleluia, Tu que conheces cada um dos que aqui estão, Tu que me conheces, Senhor, aleluia, os Teus servos, as Tuas servas. Ah, Senhor, os projetos de vida, não desejas os projetos de vida para esta igreja, Pai. Ah, Senhor, que haja no coração daqueles que estão liderando, dos membros que aqui estão, que lutam, Senhor, aleluia, que vencem o cansaço, vencem o desânimo e que o fruto, aleluia, venha a se concretizar através de uma igreja próspera e abençoada, de vidas abençoadas neste lugar, Senhor, de pessoas que adentrarem por essas portas, vejam a diferença, vejam que aqui há um povo que teme ao Senhor, há um povo que somente ouve a voz do Senhor, há um povo que somente toca naquilo que é do Senhor e que só anda nos caminhos do Senhor, assim como nós lemos na Tua palavra, este é o caminho, andai nele, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque a sua vitória está no caminhar com o Senhor. Ah, Pai querido, nós cremos dessa maneira.
E nós viemos aqui para dizer ao teu povo, aleluia, jamais desistam dos seus projetos de vida, porque aquele que ousou escolher 12 homens, revolucionar toda uma humanidade, esse mesmo está aqui nesta noite para dizer a todos que aqui estão: eu tenho um projeto de vida para cada um de vocês, eu tenho um projeto de prosperidade, eu tenho um projeto de vida com abundância, eu tenho um projeto de saúde, de proteção, de paz para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. Não ouçam, não deem ouvidos a fábulas, a sofisma, mas detenha-se tão somente na palavra de Deus, porque é ela que nos dá vida, é caminhando na obra de Deus, é caminhando por esse local, aleluia, que o Senhor determinou que nós alcançaremos a nossa vitória. Pai querido, que seja assim no coração de cada um dos teus servos, de cada uma das tuas servas, e que possamos agradecer a Ti pela restauração de projetos, restauração de vidas nessa noite, e que todos nós possamos, Senhor, glorificar a Ti pelas vitórias. Por isso, Pai, eu já ministro, Senhor, como, aleluia, Tu determinas na Tua palavra, como ministro do Teu Evangelho, que todas, Senhor, as bênçãos sejam derramadas sobre este povo que aqui está, sobre as famílias que aqui estão representadas, e que possamos, Senhor, mais uma vez, ao assentarmos à mesa contigo, possamos, aleluia, renovar a nossa aliança contigo, e nesta renovação de aliança, colocar diante de Ti os nossos projetos de vida. Senhor, aleluia, vá trabalhando em cada coração, e que Teu Espírito Santo possa completar tudo aquilo, Senhor, aleluia, que com palavras não podemos falar, mas, Senhor, é o Teu Espírito Santo que trabalha dentro do nosso espírito, que há de ter o convencimento, a certeza da vitória, em nome de Jesus. Você diga amém?